Meus queridos irmãos, muito boa noite com a graça do nosso Senhor Jesus, na paz do nosso Senhor Jesus. Mais uma vez estamos gravando de casa, porque por ocasião dessas festividades, muita gente viaja e o nosso bairro lá fica deserto. Então não é adequado ficar na igreja à noite, lá sem ninguém nas ruas. Nosso próprio vigilante nos aconselha, ou nos desaconselha a estar lá na igreja nessas datas. Muito bem, irmãos, então nós queremos falar hoje à noite para vocês a mensagem com o mesmo título que está no boletim, A Igreja na Eternidade. Alguns irmãos recebem o boletim pela internet. Então nós vamos ler Efésios capítulo 4, de 1 a 6, que diz assim, o apóstolo Paulo tratando da igreja como corpo de Cristo, a carta aos Efésios. Rogo-vos, pois, eu, o prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados, com toda a humildade e mansidão, em longanimidade, suportando-vos uns aos outros, esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Há somente um corpo e um Espírito, como também fostes chamados numa só esperança da vossa vocação. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. Que beleza de texto de Paulo, tratando sobre a igreja como corpo de Cristo. Os irmãos sabem, nós temos falado. Efésios é uma carta de Paulo que trata da igreja como corpo de Cristo, e Colossenses é uma carta de Paulo que trata de Cristo como o cabeça desse corpo que é a igreja. Muito bem, irmãos. Mas, como nós podemos ver, já que nós vamos tratar de igreja, como nós podemos ver no Novo Testamento, igreja, em seu termo original, significa tão somente a reunião dos irmãos, a fim de serem discipulados na palavra de Deus e, à luz desse ensino, pela edificação mútua, viverem em santidade devida, testemunhando a maravilhosa salvação em Cristo Jesus. Essa é a essência da pregação, não é? Das cartas, dos Atos dos Apóstolos, das cartas apostólicas, todas elas. Porém, como temos mostrado em tantas mensagens, como a igreja é o corpo de Cristo, ela é eterna, embora o seu conceito, como também o próprio conceito de Cristo como cabeça da igreja, que é o Senhor da igreja, o Senhor Jesus, só venha a aparecer no Novo Testamento. A falta de visão da igreja na eternidade, portanto, pode ser um dos motivos de muitos irmãos não compreenderem a sua responsabilidade e a não compreenderem que as nossas famílias compõem a igreja de Deus. E por isso não entendem a responsabilidade que temos de ensinar aos nossos filhos sobre as maravilhas que Deus fez, faz e continuará fazendo até o Senhor Jesus voltar. Provavelmente a falta de visão da igreja na eternidade seja um dos motivos de imaginar que a igreja é coisa atual e pronto, só na nossa existência. Olha, meus filhos, o que vemos nesse texto lido? Comunhão, unidade de corpo, unidade de virtudes, unidade de sentimentos, unidade porque estas coisas nos vêm do mesmo Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Como Jesus, unidade que Jesus pede ao Pai, lá em João 17, 21, a fim de que todos sejam um, todos quem nós, os salvos, o corpo de Cristo, todos sejam um, como és tu, ó Pai, e eu em ti, também sejam eles em nós. Irmãos, que coisa linda! É por isso que nós somos exortados a viver em união, porque a igreja, em sua dimensão eterna, evidencia a graça salvadora em nossas vidas, para que sejamos um corpo, como igreja, a igreja de Cristo, que é eterna. Embora tenhamos a impressão de que ela apareceu ali com os apóstolos de tudo, a igreja de Cristo.
o povo de Deus. Deus é eterno. O seu povo ele escolheu desde a eternidade. Então a igreja não é algo que começou em nós e termina em nós. Como nós já temos ensinado em diversas ocasiões, se a salvação, como obra completa, é graça de Deus, esta mesma graça nos infundirá a responsabilidade e esforço para que desenvolvamos a salvação através da santificação. Temos pregado domingo após domingo sobre isso. E isso envolve obrigatoriamente a comunhão dos salvos, que é a igreja de Cristo, o corpo de Cristo eterno. A falta de visão, irmãos, da igreja na eternidade é o que favorece, por exemplo, a pastores falsos arrebanharem multidões de prosélitos que se acotovelam em templos gigantes, pagam individualmente por supostas bênçãos que também são individuais e não têm nenhum compromisso com ninguém. Para eles, a igreja é algo na dimensão da sua própria existência. Começa neles e termina neles. Nós não podemos ser assim, irmãos. Nós temos que entender a dimensão eterna da igreja. Por outro lado, pela mesma falta de visão da igreja na eternidade, outras multidões de indivíduos solitários ligam a televisão, não se relacionam com ninguém e se dão por felizes ao não ter que suportar tantas pessoas difíceis de aturar nas reuniões presenciais. Imaginam que são crentes sem igreja. Conquanto estas pessoas individualistas e egoístas se considerem membros da igreja de Cristo, elas estão equivocadas. Como vimos nos versículos lidos, os irmãos são chamados à santidade e esta só se desenvolve na comunhão dos santos, no estudo da palavra de Deus. É na comunhão que demonstramos humildade, irmãos. É na comunhão que demonstramos mansidão, longanimidade e a paz de Cristo que recebemos. É na comunhão que nos suportamos uns aos outros. Somente vivendo em comunhão, nós somos capacitados através de um esforço diligente em preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz, como nós lemos aqui o homem de Deus ensinando a igreja, ensinando a nós. Foi aos Efésios, mas a palavra de Deus é eterna e a nós. Prestem atenção, irmãos. Por mais educados que sejamos, por mais que nos esforcemos, jamais seremos capazes de produzir a paz sem o poder de Deus, sem Jesus, o Senhor da paz. Sabemos da nossa responsabilidade na comunhão dos santos, mas também sabemos que a comunhão só pode ser preservada no vínculo da paz, como nós lemos aqui. Lembram de quem é a paz? Do Senhor Jesus. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vou-la dou como o mundo a dá. João 14, 27. Somente com a visão da igreja na eternidade somos capacitados a preservar a paz, porque sabemos que o nosso esforço pessoal e temporal na comunhão dos santos é fruto da salvação que recebemos pela graça e que esta graça é decisão eterna de Deus, não é coisa temporal. Por isso, com a visão da igreja na eternidade, precisamos lutar para viver em comunhão, desenvolvendo as características daquele que nos salvou e que em nós passou a habitar na pessoa do Espírito Santo. Esta é a vocação a que fomos chamados, que o homem fala aqui, no tempo presente, porém conscientes de que passamos a exercer desde agora os atributos eternos do Pai. Humildade, mansidão, longanimidade, suportando-nos uns aos outros, esforçando-nos diligentemente para preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Jesus não ensinou isso o tempo todo enquanto esteve aqui. Há somente um corpo, um Espírito, como também foste chamados
numa só esperança da vossa vocação. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. Como é que eu posso imaginar que eu faço desse todos, que eu faço parte desse todos, sozinho, na minha casa, na frente de uma televisão, ou sozinho, num super mega templo superlotado de indivíduos, comprando a sua bênção individual? Podemos observar, irmãos, que essas dádivas que nós lemos aqui, elencadas pelo apóstolo Paulo, humildade, mansidão, longanimidade, todas elas vêm do Senhor Jesus. Ele mostrou isso aqui o tempo todo. Por isso, para que sejamos humildes, mansos, longânimos, pacíficos, é imprescindível que tenhamos uma visão correta da eternidade de Deus, a quem pertence toda a virtude, toda a boa dádiva, como Tiago diz, e toda a glória que ele concede à sua igreja, a igreja do Senhor Jesus, o corpo de Cristo, como ele ensina nessa carta aos Efésios. Quem não tem essa visão desenvolve um conceito errado de si mesmo, porque já tem um conceito errado de Deus. Pensa que é alguma coisa, imagina-se superior aos outros, é comum isso. Por isso, não consegue ser humilde, não consegue ser manso e ser pacífico, e prefere uma igreja empresa na qual se compram bênçãos individuais, ou uma igreja virtual na qual não precisa se relacionar com ninguém. Ninguém é digno da sua presença. Então, irmãos, somente com a visão da igreja na eternidade, na comunhão dos santos, que não começou em nós, nem termina em nós, conseguimos nos edificar mutuamente na doutrina dos apóstolos, nas orações e na comunhão, e até no partir do pão, se for necessário. Desde a antiguidade já ensinava o sábio Salomão: como o ferro com o ferro se afia, assim o homem ao seu amigo. Provérbios 27, 17. Então, como é que a gente imagina que é crente sozinho? Como é que a gente imagina que faz parte de um corpo e que o corpo é você sozinho? Não tem mais ninguém nesse corpo. Preste atenção, irmãos queridos. Nenhum pecador é naturalmente humilde. Nenhum pecador é naturalmente manso, repito. Nenhum pecador é longânimo ou pacífico. Só um tolo é capaz de imaginar que tem justiça própria. Até Jó, um homem íntegro, como Deus mesmo testemunhou, demonstrou-se um tolo, arguindo justiça própria diante de Deus e dos seus amigos lá. É por isso, irmãos, que precisamos ter a visão da igreja na eternidade, como o corpo de Cristo, do qual fazemos parte no tempo presente, para que na comunhão dos santos sejamos treinados a desenvolver as virtudes de Deus que nos foram dadas pela sua graça, sabendo que todos nós somos responsáveis uns pelos outros e precisamos passar esse legado maravilhoso aos que nos sucederão, especialmente através dos nossos filhos, das nossas famílias. Desde Gênesis, irmãos. Antes de Deus formar o seu povo em Abraão, mas ele disse lá em Abraão: estabelecerei a minha aliança entre mim e ti e a tua descendência no decurso das suas gerações, aliança perpétua, para ser o teu Deus e da tua descendência. Dar-te-ei e a tua descendência a terra das tuas peregrinações, toda a terra de Canaã, em possessão perpétua, e serei o teu Deus. Aliança perpétua, irmãos. Possessão perpétua. A igreja é eterna. A igreja não é coisa da agora do Novo Testamento, não. Porque, como adotados como filhos de Deus em Cristo Jesus, também somos descendentes de Abraão, este da promessa aqui que acabamos de ver. Como Paulo ensina aos Gálatas, capítulo 3, versículo 29.
A igreja não é coisa temporal, embora ela esteja acontecendo aqui no nosso tempo, ela não começou em nós, nem termina em nós. Nós precisamos entender essa visão da igreja eterna para poder passar aos nossos filhos, para que eles passem aos filhos dos filhos, como está escrito tantas vezes na Bíblia, irmãos. Por isso, nós somos um só corpo, porque somos todos descendentes dessa aliança eterna feita com Abraão. Nós somos um só corpo em um só espírito, santificados para a mesma esperança da glória de Deus Pai, adotados que fomos como seus filhos em Cristo Jesus, do qual, enquanto igreja aqui, somos o corpo. A vocação a que fomos chamados, portanto, exige uma convivência comunitária em amor, para que nos edifiquemos mutuamente, sempre no ensino da palavra, até que cheguemos à estatura do varão perfeito, como Paulo ensina aqui mesmo também, em Efésios, capítulo 4, que Deus deu dons de pastores mestres a alguns para isso mesmo. O varão perfeito que é Jesus, o cabeça da igreja, que somos nós, igreja que é eterna. Esta deve ser a nossa visão de igreja, irmãos, no tempo e na eternidade. A comunidade dos santos de Deus, que compõe o corpo de Cristo, repito, que é a sua igreja eterna, para que nós possamos ter a diligência de passar esse legado, essas maravilhas que Deus fez em nós e através de nós, aos nossos filhos, aos nossos irmãos em Cristo, na igreja, na comunhão, porque nós somos a igreja, o corpo de Cristo que é eterno. Sua igreja é eterna. Que Deus nos conceda graça de entender a sua palavra e nos conceda mais graça ainda para que possamos pô-la em prática para o louvor da sua glória. Amém.